Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Plataforma Moretti. Eu sou o Gustavo Romeu Pimentel e hoje eu vou apresentar sobre o uso do GPS para a delimitação de bacias hidrográficas. Antes de tudo, é importante a gente entender qual a importância de gerir os nossos recursos hídricos, principalmente num país no qual a gente vive com uma grande extensão e diversas bacias. Na legislação, a principal lei que rege em relação a esse assunto é a Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 97, o qual discorre sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, a chamada Lei das Águas. Nela, o principal objetivo é elencar princípios e diretrizes para se gerir e se manusear os recursos hídricos de forma sustentável e que não afete a sociedade negativamente. Outro ponto que a gente entender é que a água ela tem diversos usos na nossa sociedade, na agricultura, indústria, abastecimento público e lazer, por exemplo. Logo, a água é um bem jurídico, econômico e social. E o principal elemento que deve ser analisado ao se gerir os recursos hídricos são as bacias hidrográficas, que é a principal unidade de referência para a gestão. Então, se demanda uma importância de se delimitar de forma correta e precisa essas bacias hidrográficas. Existem diversos métodos de delimitação das bacias. Os métodos tradicionais, mais manuais, eles apresentam algumas dificuldades, os quais podem afetar a precisão e a acurácia da delimitação de determinada bacia hidrográfica, seja por diversos motivos, mas principalmente por as bacias hidrográficas estarem em áreas grandes e remotas, o qual demanda um deslocamento, incluindo no maior gasto, no maior tempo de locomoção, como por exemplo no caso da bacia hidrográfica amazônica, o qual ela tem 7.500.000 km² de área. Se for comparar, é maior que muitos países da Europa, por exemplo. Ou seja, para levantar pontos, dados sobre topografia, sobre relevo, tem que acessar áreas remotas, áreas de difícil acesso. Isso tudo pode afetar na qualidade da delimitação da bacia. Outro tópico que deve ser feito de forma adequada é a interpretação de cartas topográficas. Ou seja, o profissional que vai trabalhar na delimitação, ele deve ter o conhecimento de se interpretar uma carta topográfica da localidade da bacia hidrográfica. E isso também pode afetar na qualidade. Ou seja, urge a necessidade da tecnologia auxiliar para melhorar a precisão. E o GPS é uma ferramenta que deve ser utilizada juntamente com os softwares que a gente vai ver daqui a pouco. O uso do GPS nesse tópico, ele apresenta diversas vantagens e desvantagens. Aqui eu vou elencar algumas vantagens. Como foi dito anteriormente, no caso de maior precisão, numa maior rapidez e flexibilidade, de não precisar se locomover, de se deslocar até áreas mais remotas e difícil acesso. Outro ponto também é a integração com sistemas de informação geográfica, chamados SIG, para processar os dados. Também uma redução de erros humanos, pois a maior parte do processo vai ser feito com o auxílio de um computador, por exemplo, de outros equipamentos. Também a possibilidade de trabalhar com dados mais atualizados, dependendo da fonte qual você vai obter esses dados. E também, como foi exemplificado no caso de uma região muito grande, o GPS ele permite uma maior cobertura, no qual você consegue trabalhar utilizando 100% da área, visualizando 100% da área, tendo uma maior noção aonde a bacia está localizada, quais são as características do seu relevo, e assim diminuindo
o risco de erros. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas utilizando o GPS para delimitar bacias hidrográficas. É importante frisar que não existe um método único, um método certo, um método que seja considerado original para esse tipo de trabalho. O que vai depender é da situação em que o profissional está, quais são os equipamentos que ele tem em mãos, quais são os softwares que ele tem acesso, quais são as suas habilidades utilizando os equipamentos. Então, aqui eu vou falar sobre as etapas, mas nada muito fechado, pois, como eu disse, tudo depende das condições do qual o profissional tem para trabalhar. A primeira parte é coletar os dados. E para obter esses dados hidrológicos, dados geoespaciais e imagens de sensoriamento remoto, existem diversas maneiras e fontes. Uma delas é você mesmo levantar os dados, fazer os chamados levantamentos de campo. Pode ser por meio de drones, o qual vai ter um custo dependendo do modelo. Você também pode obter esses dados a partir de sites públicos e privados, como IBGE, Google Earth, OpenStreetMaps e também o Copérnicos, que são muito utilizados. A partir de agências governamentais que trabalham com recursos hídricos, a partir de instituições de pesquisas e universidades que trabalham com hidrologia, a partir de modelos digitais de terreno levantados por trabalhos e profissionais, a partir de receptores de GPS nas regiões, também a partir de mapas topográficos. Logo após obter os dados da fonte a qual você julga ser a melhor para a situação em qual você se encontra, o seu objetivo, você deve processar esses dados. E, atualmente, a principal forma de processar esses dados é utilizando os softwares de SGIS, softwares de SIG. São os softwares de Sistema de Informação Geográfica. Existem diversas opções no mercado, algumas gratuitas, algumas pagas. Como de exemplo, nós temos o QGIS, que é muito utilizado, ele é de acesso gratuito e aberto. O ArcGIS é um programa pago, pode ser individual ou corporativo, ou seja, muitas empresas utilizam. O ArcView, o Saga e o GRASS, que são abertos e gratuitos também, e o SIGA, que também é outra opção aberta e gratuita. Aí vai depender com qual o profissional está mais adaptado a trabalhar, com que ele se sente mais confortável, e qual a situação dele permite trabalhar. Aqui nós temos um exemplo de um trabalho das etapas na parte de processamento de dados. São 4 principais etapas que foram utilizadas para este trabalho, para delimitar a bacia hidrográfica. Já neste outro exemplo, nós podemos ver que tem mais etapas, mais uso de extensões e ferramentas do software, e mostrando que foi algo mais elaborado, mais complexo para a situação em qual o trabalho estava inserido. E a partir do processamento dos dados, com o software que foi utilizado, gera os mapas com a delimitação das bacias hidrográficas e mostrando as características, os seus afluentes, a característica do relevo ao qual ela está inserida. Também é possível calcular a área dela, como que ela se espalha pela superfície terrestre. Também outras características, como o tipo de solo. Isso tudo vai depender do software e das ferramentas que você tem em mãos. E era isso, muito obrigado.